Pronto. Já acertou? Começou, será já? A gravar? Começou, tá escrito aqui que já tá indo. Então vamos em Para frente, mim né? também. Então pronto, então tá gravando. É, bom, eu comecei no outro, como chama isso? No outro podcast Podcast. com o Betão e eu falei assim, estamos diretamente dos estúdios do Encontro ACP, né? Aí o Betão ficou rindo. E dessa vez a gente está nos estúdios de outros estados, inclusive, né? Então a Sim. gente está no estúdio aqui de São Paulo e também na nossa filial do Rio de Janeiro, né? É, Enfim, então eu quero desejar de tudo assim boas-vindas para quem estiver ouvindo, caso alguém esteja ouvindo, né? É sempre espero que sim. eu pensei não é ninguém. E eu queria dessa vez, eu já vou falando, tá, Vanessa? Não sei se Pode fica falar. um pouco de Tudo bem. raiva, né? Você Tipo, está empolgado hoje, pode falar. e dessa vez quem vai tá aqui com a gente é a Fernanda Lima. Que fala Rodrigues também ou só Fernanda Lima? Fernanda. Pode falar, Fernanda Lima Rodrigues, Fernanda A Lima, Fernanda Fernanda Lima Rodrigues. Rodrigues está aqui com a gente, que é uma amiga que muito querida, né, minha, eu sei que da Vanessa também, e que eu fiquei muito feliz, né, por ela ter concordado em estar aqui com a gente nesse podcast, porque ela sabe o Uhum. quanto que ela é especial para mim, o quanto que eu gosto dela, eu sei que a Vanessa também gosta, aliás, a Vanessa pode falar também, se quiser, óbvio, né, Vanessa, que você pode falar, mas eu não queria começar sem falar disso, né, o quanto que eu estou feliz em te receber aqui, viu, Fernanda, por Eu estou tudo, é, muito feliz de estar por aqui, tudo que muito você mesmo. representa para mim, assim, pela nossa amizade de tantos anos, né? Te conheci, você tinha quantos anos? Uns 19, 20? E eu tinha uns 12. Um pouquinho mais, foi 2006, Uhum, finalzinho de 2006, foi o primeiro Fórum Paulista que a gente se foi, né? conheceu. Você tinha uns 20 e poucos e eu tinha uns 16. Eu ainda estava pensando que eu ia fazer, estava entrando no ensino médio ainda. Enfim, queria te falar, te agradecer por você ter concordado em estar aqui, né? E eu não sei se a Vanessa quer falar alguma coisa. Acho que eu só quero agradecer também. Foi muito bom. A gente pensou em convidar você. A gente ficou com um pouquinho de receio de você não aceitar. E aí, quando o Marcos falou, ela aceitou, ficou super animada. E foi muito gostoso receber essa animação. Não perco por nada esses convites, não perco. Uhum. Que bom que você está aqui. Agradeço muito pela sua presença, pela sua pessoa. Gosto muito de você, Fê. Ai, gente. O Marcos, antes da gente começar a gravar, o Marcos falou assim: olha só, a gente tem aqui uma regra de como funciona, que você tem que começar fazendo uns 15 elogios a mim primeiro. Mas aí tá sendo o contrário, vocês estão me botando uma mentirinha, assim. Mas aí a Fernanda falou assim: Marcos, 15 são. 15 eu consigo falar em dois segundos, Marcos. No mínimo uns 30, né? Ela falou: quer que eu fale por ordem alfabética? Não foi isso que você falou? Mais ou menos por aí. Enfim. Mas aí eu estava conversando com a Fernanda antes, aqui, Vanessa, antes de você chegar, e estava dizendo para ela que a gente tem. Ela falou que já ouviu, inclusive, né? Então eu fiquei feliz. Então foi Uhum. você, né? Porque consta lá que uma pessoa ouviu. Então, ela sabe que a gente não vai cortar nada do que estiver acontecendo aqui, inclusive isso, né? Uhum. Então, é um pouco de arrependimento de não cortar, da gente estar falando. Mas a gente Agora já era. já era. Agora já era. Pense bem no que você for falar. A gente combinou de não cortar. Uhum. E ela sabe, a Fernanda, que é o tema que a gente convidou ela para falar, foi o tema do livro, do Abordagem Centrada na Pessoa e Algumas de Suas Possibilidades, volume 2, que você escreveu, né, Fernanda? Um capítulo sobre psicologia hospitalar, sobre a perspectiva centrada na pessoa. Isso. Uhum. Mas eu disse para a Fernanda que a gente não precisa necessariamente ficar preso no capítulo, que ela pode, do jeito que ela quiser, desenvolver, e a gente vai conversando e vamos ver no que dá. A gente combinou só que o máximo de tempo é 1 hora, a Fernanda tá, inclusive, né, Fernanda, para você é um bom tempo, né, o máximo é Uhum. 1 hora, você disse, e a gente
Então, queria saber, assim, se você quer se apresentar por você mesmo, acho que é melhor, né? O que que você acha? Sim, Fica à sim. vontade. Eu quero começar também. É impossível não começar desse jeito, de rasgar elogios a vocês também, porque vocês são muito, muito queridos para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver as carinhas de vocês. Como eu disse antes, melhor que isso só ao vivo, mas eu vou dar um jeito nisso, a gente vai conseguir Uhum, resolver isso em algum momento. Vocês são pessoas muito especiais para mim, não só como amigos muito queridos, mas como referências também. E tudo que vocês fazem no encontro ACP, a relevância que isso tem para a abordagem centrada na pessoa aqui no Brasil, é gigante. Eu sempre mando o link do encontro ACP para todo mundo que me pede referência, tanto de profissionais, porque tem na página, né? Tem na uhum, página a indicação de profissionais no Brasil inteiro, como também para pessoas que estão estudando, que estão se interessando pela abordagem, a quantidade de referências que tem ali no site, de vídeo, de leitura, e os cursos que vocês fazem, todas as iniciativas que vocês tomam, os livros que você organiza, Marcos, sabe? É, é incrível, assim. Eu tenho muito carinho por tudo que vocês fazem, eu tenho muito orgulho de alguma maneira, ter conseguido fazer parte disso, um pouquinho que seja. Foi, assim, uma honra imensa para mim quando você, Marcos, me convidou para fazer esse capítulo. E já começando a falar assim um pouco sobre isso, foi um momento muito doido, né? Porque a gente estava no meio da pandemia uhum, foi. e, assim, tava difícil de conseguir cognitivamente me organizar, mas eu não queria abrir mão de jeito nenhum. Até já falei um pouco sobre isso com você, né? Não queria abrir mão de jeito nenhum de participar disso, justamente pela admiração que eu tenho e o carinho que eu tenho por tudo que vocês fazem. E, bom, vou falar um pouquinho de mim antes de falar dessa experiência de escrever o capítulo e do que o capítulo trata. Eu sou formada desde 2007, né, em psicologia, fiz a formação em clínica na CP, pelo CPP aqui no Rio, e foi muito interessante ouvir você falar no primeiro episódio, né, do Uhum, podcast, sobre a dificuldade que foi para você, né? Ter que aprender sozinho, né? Eu felizmente tive excelentes referências. Eu fui aluna da Márcia na graduação, da Márcia Tassinari, e ela desde então foi a minha principal referência, e eu sou muito privilegiada por isso, porque, né, difícil ter uma referência melhor assim, que é uma pessoa que eu também tenho um carinho gigantesco e me ensinou a base de tudo que eu sei sobre a CP. E depois disso, vocês, né? Como eu te falei, meu uhum, primeiro fórum foi o primeiro Fórum Paulista e eu já conheci você. E uhum, comecei a conhecer todo esse universo que já tinha construído, né? Já tinha sido construído aqui no Brasil, né? uhum, Participar dos eventos da abordagem foi essencial para a minha formação. Então, eu falo para todo mundo que se interessa pela ACP, que não tem como você aprender a ACP só no livro, quer dizer, tem, né? Você aprendeu assim. uhum, Mas é um caminho muito mais árduo, né? uhum, é. E faz muito sentido participar dos eventos da ACP, seja cursos, seja fóruns, workshops, porque isso faz a coisa se encaixar dentro da gente, né? A gente consegue vivenciar isso junto com outros profissionais, e as trocas são extremamente enriquecedoras e vitalícias, né? A gente acaba levando para a vida toda. Uhum. Você vê, já tem quase 20 anos que a gente se conhece. Olha só que coisa. Vou parar para pensar. Que absurdo, né? Caramba. E o Doideira, pior, né?
E aí, o pior, sabe o que é, Fernanda? É que aí eu tô me vendo aqui, o pessoal não vai ver, né? Infelizmente, o pessoal não vai ter essa oportunidade. Mas, mas eu tô me vendo e parece que eu tô ainda mais jovem, não parece? Gente, eu tenho que controlar, né? Porque senão as Não, pessoas ouvindo o Não, eu podcast. amo. Amo essa risada. É ótima. mas eu amo a sua risada, mas não neste momento, depois de eu falar isso. Essa hora eu esperava que você dissesse, concordo, Marcos, é Sim, super mas é verdade. claro, É Marcos. ótimo. Senão já ia, pessoal, agradeço a presença da Fernanda, já ia encerrar. Enfim, e você quer falar um pouquinho, Fernanda, a respeito do livro, a respeito da sua experiência? Continuando assim Sim. eu tive um intervalo, né, em que eu parei alguns anos de trabalhar com a psicologia, trabalhei dentro de empresas, enfim, e no momento em que eu voltei a me aproximar, que foi isso? Foi... Marcos A abrindo a minha garrafa garrafa, de água, pobre. porque ele não Ah, tá, eu consegue ser achei que era tipo aquelas silencioso. galinhas, aquele bichinho É tipo de aqueles cachorro, sonoplastas de rádio, né, que faz a fora faz um barulho de chuva. sonoplastia. Yes, Enfim, quando eu retornei assim para psicologia, eu quis entender para onde que meu coração me direcionava, assim, né? Uhum, Dentro da vastidão de coisas da psicologia que a gente pode estudar, né? Pode se aprofundar. E eu fui aos poucos participando de eventos, participando de algumas coisas e fui entendendo, fui sendo chamada, assim, meio que sendo levada. Assim como foi quando eu comecei a me interessar pela CP na faculdade, que eu falei, ah, então é uhum, isso. Então é isso uhum, aqui que eu quero uhum, fazer. Um pouco como a Vanessa, né? Como a Vanessa falou no primeiro episódio, assim. Tinha algumas coisas que eu gostava e tudo, mas nada... Faltava alguma coisa, né? Quando eu comecei a aprender sobre a abordagem, eu fiquei, putz, é isso então, é isso que eu quero, é isso que faz sentido uhum, para mim. uhum, E os estudos sobre luto, dor, né, perda, começaram a me chamar mais atenção nesse momento. Então, eu já tinha uma aproximação muito grande com a psicologia hospitalar, porque eu fiz estágio na graduação em psicologia hospitalar, e aí eu resolvi, nesse momento, fazer uma pós-graduação em Psicologia uhum, Hospitalar e da Saúde, na PUC aqui do Rio. Legal. E foi aí que me abriu algumas portas nesse sentido. Eu trabalhei em 2 hospitais públicos aqui no Rio de Janeiro. Na pandemia, eu estava em... Eu entrei no hospital junto com a pandemia. uhum. É, Logo de cara, eu já peguei Covid, porque, Ai, né, eu lembro. foi bem junto assim mesmo. Foi um concurso que eu fiz aqui no Rio, que era de contrato temporário, e eu assumi bem junto com a pandemia, assim. Eu tinha acabado de terminar a pós-graduação, e aí a gente começou a viver isso, essa coisa doida que foi essa experiência Uhum. complexa, né, absolutamente inédita, Horrorosa, né? né, horrorosa, horrorosa, assim, que não tinha muita referência, né, de como lidar, e a gente foi improvisando, né, foi vivendo isso ao longo de como as coisas foram se desenrolando, assim. Uhum. Sim. Então, e eu me dei conta naquele momento, já tinha percebido isso antes no outro hospital que eu trabalhei, mas nesse momento em particular, um momento tão agudo, né, acho que é a palavra que veio assim na minha cabeça, do quanto a ACP é uma abordagem robusta que se encaixa assim como uma luva para o profissional de psicologia ter como base dentro de um hospital, Uhum. né? Então, e foi mais ou menos sobre isso que eu quis falar nesse capítulo que eu escrevi para o Uhum. livro, né? Que eu dividi, né? Fui dividindo em algumas
partes, eu usei como referência o trabalho que eu tinha feito já, né, de conclusão dessa pós-graduação que eu fiz, que foi luto por perda de membros inferiores na cirurgia vascular, né, de amputação não traumática na cirurgia vascular. E eu quis contextualizar primeiro o que é esse ambiente hospitalar, né, que é um ambiente muito dinâmico, muito cada dia, cada segundo é um negócio diferente, Sim. né? Seja porque a pessoa, se for olhar pela perspectiva da pessoa que está internada, seja porque ela mudou de setor, saiu da UTI, foi para a enfermaria, ou então o quadro dela mudou, se agravou, melhorou, ou qualquer coisa que seja, né? Uhum. Quanto às equipes que trabalham em plantões, né? São escalas, então as equipes de cuidado também mudam com Uhum. frequência, né? E seja a própria reorganização institucional, que isso aconteceu muito nesse momento da pandemia, em que os hospitais precisaram se reorganizar Uhum. fisicamente Uhum. para acomodar pessoas em isolamento em áreas que não existia, né? Essas áreas Uhum. imensas de isolamento dentro do hospital para poder cuidar de pessoas, né? Uhum. Então, é muito dinâmico, muita coisa acontece e é importante que o profissional de psicologia tenha essa habilidade, não só de psicologia, né, mas de todas as áreas, mas com foco aqui que a gente está falando, tenha essa habilidade de entender que cada encontro é único, Uhum. né? E isso é básico na abordagem centrada na pessoa. A gente, por mais que a gente vá encontrar com aquela pessoa depois, não é a mesma pessoa que a gente encontrou no momento anterior. Não. Ela já passou Uhum. por outras coisas, já viveu outras coisas, já foi submetida a outras coisas e não é mais a mesma coisa. Nem a gente, né? Nem a gente, nem a Uhum. gente. Então, ter o entendimento de que cada encontro é único e que cada encontro tem o potencial de mobilizar mudanças ali, né? De facilitar esse processo de atualização da pessoa é muito forte dentro da abordagem que a gente trabalha. Então, assim, eu levanto a bandeira total de que pessoas da ACP precisam estar dentro dos hospitais, sabe? Uhum. Porque Uhum. é muito difícil você encontrar profissionais com esse referencial trabalhando dentro do hospital. Geralmente você encontra psicanalistas, encontra pessoal da TCC, né? E é difícil encontrar a galera da ACP dentro do hospital. Eu tenho visto nos cursos que eu já dei, e tudo, eu tenho visto que tem um pessoal se interessando mais por estar dentro desse ambiente, né? Que também tem uma outra coisa, a gente quando atende no hospital, a gente não tem lugar exato para atender, a gente atende Sim. na beira do leito, a gente atende no corredor, a gente atende onde dá, a gente atende onde é viável, onde a gente encontra com a pessoa, né? Uhum. Uhum. Então, também tem. E eu sempre penso assim nos plantões na rua que vocês fazem, Uhum. sabe? Como que a gente consegue criar esse ambiente ali junto com a pessoa, não importa o que esteja acontecendo em volta. Uhum. Uhum. Tô falando pra caraca aqui, gente, vai Está me ótimo. interromper. Imagina. Uhum. Muito bom ouvir você. Olhar o Uhum. bico, eu vou olhar o bico. Então, e é interessante o que você falou, né, Fernanda? Primeiro porque eu acho que assim, é, faltam, na minha visão, pelo menos, profissionais da abordagem centrada em todo lugar, né? Até porque somos minoria, Uhum, né? verdade. Então, e no hospital eu acho que é um ambiente ideal, né? Acho que todo ambiente, mas eu digo em Uhum, específico, já que o tema é esse, porque é o que você falou, né? Para a gente o que importa é a presença, né? É a relação, né? E não o lugar que a gente está, né? E uhum,
eu não quero me estender, porque enfim, eu sei que você quer falar, a Vanessa vai falar também, e eu quero, mas eu quero dar um Ele sempre exemplo. fala isso, né, Vanessa? Aí daqui a pouco ele sai Daqui a falando. pouco eu acabo de falar e falo, pessoal, É, vamos aí encerrar. termina o Eu não quero me podcast só ele estender falando. mais, aí vai falando uns 15 minutos. Enfim, mas eu gosto de dar um exemplo. Você falou do plantão de rua, de uma vez que a gente faz aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Eu acho que Uhum. talvez o pessoal tenha percebido que você não mora em São Paulo, você é do Rio de Janeiro, porque eu falei que a gente É, tinha um. não dá nem para perceber pelo sotaque, assim. Pois é. Se bem que o Betão tem sotaque também, fala Uhum. aqui, e ele mora aqui, mas você mora aí, Verdade, tem né? razão, tem razão. Os estúdios do Encontro ACP que você está falando agora no Rio de Janeiro é a sua casa, né? É isso, né? A gente se bilocou. Enfim. É. Mas eu gosto de dar um exemplo do plantão de rua aqui na Paulista que a gente faz, que uma vez uma plantonista tava lá, óbvio, plantonista estava lá de plantão, e uma psicóloga de uma outra abordagem foi lá falar com ela e perguntou do que se tratava, e aí a pessoa, a plantonista contou, e ela falou assim, não, mas e o setting terapêutico? E o sigilo? Né? Ué. Entendendo que o psicólogo, né, tem que estar, né, no atendimento à pessoa entre quatro paredes, né, e sem nada acontecendo. E eu fico pensando, até porque a psicologia hospitalar é uma psicologia relativamente nova, né? Quando eu Sim. me formei em 89 Uhum. e não se falava, não existia psicólogo. Estava começando a surgir. Pois é, não sei, eu não ouvi falar na faculdade um segundo, mas eu acho que tem até essa coisa, né? Muitas vezes o pessoal fica ligado ainda ao ambiente terapêutico, a quatro Uhum. paredes, ao sigilo, no sentido de que ninguém tem que estar todo mundo longe, né? E eu lembro que na época o que eu falei para a menina que trouxe isso para a discussão, né? Uma pessoa foi lá e reclamou. É que eu fiquei pensando, bom, que acho que no hospital, e talvez seja legal você falar um pouco disso, que aí acho que é um pouco diferente, mas eu falei assim: primeiro, o pessoal da Paulista, eles sabem que eles estão na Paulista, quem vai procurar a gente, eles não estão lá enganados, né? Uhum. Tipo, você fez uma pegadinha, fechou, pôs uma venda na pessoa, e aí a pessoa começa a contar da vida, e quando ela fala, você tira e fala: surpresa, estamos na Paulista. Não é uma pegadinha, a pessoa sabe que ela está lá. E ela. E a gente, no nosso plantão, a gente nem define, a gente nem leva cadeira, a gente não leva nada, que é para que a gente não escolha o lugar onde a pessoa vai estar. Então a gente põe uma placa, a pessoa chega lá e pergunta, a gente fala, a gente pode te atender se você quiser. E aí, aonde você quer ficar? E a pessoa fala, vamos ficar mais para lá, vamos ficar mais para lá. Então, a própria pessoa, né, na sua liberdade de escolha, na sua liberdade de ser, ela decide onde ela quer ficar. Então, ela está preocupada, né, porque ela é a dona da própria vida. Então, ela escolhe se ela quer ficar longe, se ela quer ficar perto. E o pessoal ainda está nessa, né? Assim, se não for entre quatro paredes, está errado. Né? Agora, eu disse assim, a característica da gente no plantão da Paulista é a pessoa escolhe estar lá, que é diferente de um Uhum. hospital. Né? E se Muito você falar um pouco muito disso. diferente, porque se fosse por isso, acho que ninguém escolheria estar lá, né? Uhum, Dificilmente, muito dificilmente alguém escolheria estar naquela situação, né? Até porque a pessoa, quando ela está numa situação de adoecimento e quando ela está internada, ela fica. O hospital ainda é um ambiente muito objetificador, uhum, né? A pessoa ela se transforma num objeto ali sim, e fica muito vulnerável, muito sujeita a muitas coisas, além dos próprios desconfortos do adoecimento. Ela é manipulada o tempo todo, ela é furada, né? Exames são feitos, às vezes a pessoa não tem condição nem de fazer as necessidades básicas sozinha, né? E aí precisa de alguém para vir ajudar ou limpar, ou, né? Então é uma condição de vulnerabilidade muito extrema, né? sim. O corpo fica muito exposto. E muitas vezes ela não tem como escolher onde que ela vai ser atendida. Em alguns casos, porque assim, a gente não atende só a pessoa que está internada, né? A gente Uhum, atende a pessoa que está internada, ela não está ali só ela isolada, né? Em geral, existe uma rede em torno dela,
né? Existem os familiares, existem, às vezes não exatamente familiares, mas pessoas que são próximas a ela, que estão ali ajudando no cuidado, fazendo companhia, visitando, acompanhando. Tem os profissionais de saúde também, tem as equipes, né? Nessa dinâmica também. Então, assim, em algumas situações a gente consegue. Às vezes o próprio paciente tem uma mobilidade, a gente consegue ir para outro lugar, caso a pessoa queira, a gente oferece, né? Quer ir para outro, quer ir ali mais para o cantinho, enfim, a gente pode oferecer isso. A mesma coisa para familiares, enfim, aí a gente consegue ficar num canto um pouco mais reservado. Às vezes não. Como eu trabalhei em hospital público, o hospital Uhum. particular tem uma outra realidade, né? Sim. O hospital particular geralmente tem mais privacidade, a pessoa fica sozinha no quarto, né? Às vezes até a UTI, ela hoje em dia tem boxes, né? Mais Uhum. individualizados em hospital particular. Isso não é o que acontece em hospital público, né? Tem as Uhum. enfermarias que tem ali é, 3, 4 pessoas, 6 pessoas numa enfermaria, né? E é um pouco mais difícil. O que a gente faz é tentar se aproximar o máximo possível da pessoa, falar num tom de voz que a pessoa consiga ouvir, mas que seja um pouco mais baixo, né? Então, a gente consegue dar esse contorno nesse ambiente quando a pessoa não consegue se deslocar para outro lugar. Mas ainda existe a escolha da pessoa de falar, Uhum. Sim. né? A gente, especialmente com o referencial que a gente tem, a gente não obriga a pessoa a falar o que quer que seja. A Uhum. gente não vai coagir a pessoa a falar com a gente, E né? nem achar que ela não quer falar porque ela tá fugindo ou tentando se Não, esconder ou qualquer coisa que passar pela minha cabeça que não tenha sido a pessoa que tenha falado, né? exatamente. É um direito dela falar ou não. Isso é uma das coisas que para mim, tanto na minha perspectiva profissional, quanto na minha relação comigo, assim, muito pessoal, muito particular, a autonomia é uma das coisas mais importantes que eu considero na vida. Uhum. E a autonomia, muitas vezes, é limitada por uma série de condições, né? Uma série de coisas que acontecem. Isso, enfim, faz parte, especialmente numa situação de adoecimento e de internação hospitalar. Mas o máximo de autonomia que a pessoa puder ter, a gente precisa respeitar e fazer o possível para promover, Uhum. né? Então, é direito da pessoa não querer falar. E em hospital tem muito isso. Ah, não, fulano não quer fazer tal procedimento, não quer se submeter a tal cirurgia. Ah, manda a psicóloga lá falar para convencer ele a fazer. Eita. Isso é comum, tá? Existe um entendimento de que o psicólogo tem um lugar de convencimento da pessoa a se submeter a qualquer coisa que seja. Uhum. Porque isso faz parte do raciocínio biomédico, né? Isso tem que fazer uma coisa, a pessoa está ali porque ela precisa que faça isso, então ela precisa se submeter a isso. Sim. E não é assim, né? Uhum. Então, mas cabe a gente, porque não é o outro profissional que sabe qual é o nosso papel. A gente Sim. tem que saber qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. E colocar isso com segurança para o outro, né? A gente tem que ter propriedade do que a gente faz. Então, cabe a mim dizer que não é o meu lugar, não é o meu papel convencer ninguém de nada. Que eu vou conversar com essa pessoa. Caso ela queira conversar comigo também, a gente vai ver onde que isso vai dar. Não é meu papel convencer ela disso. O que Uhum. acontece é que muitas vezes a pessoa está tão atravessada por outras coisas, medo, insegurança, não entender direito o que que é aquilo que a pessoa, o que que o médico falou por causa da linguagem técnica ou por causa de um prejuízo cognitivo mesmo que tem naquela hora em que a pessoa está tão angustiada que ela não consegue raciocinar direito. Às Uhum. vezes a informação mais básica ela não consegue assimilar. Então,
O que acontece é que, a partir do momento que a gente chega, e aí, de novo, vou puxar, né, o referencial da abordagem, que a gente consegue estabelecer ali com ela uma conexão através das condições facilitadoras, que ela percebe que a nossa presença é genuína e que a gente não está querendo engolir ela, submeter ela a mais uma coisa que nem todas as outras pessoas. A partir do momento que a pessoa consegue sentir isso genuinamente, ela escolhe abrir isso, abrir as angústias dela, escolhe. Às vezes são coisas básicas, por exemplo, já teve paciente que eu atendi que a preocupação da pessoa era que ela tinha os cachorros e que ela não sabia com quem estavam os cachorros, se estavam dando comida para os cachorros, se não estavam, e que ela estava muito angustiada, que ela não ia fazer cirurgia nenhuma, enquanto ela não soubesse como é que os cachorros estavam. Porque Uhum. aqueles cachorros eram importantes para ela. Era a família dela, né? E Era a como que família ela ia estar dela, em outro espaço pensando nisso, né? não tinha condição. Então, assim, às vezes é uma coisa nesse nível, sabe? E aí a gente consegue, porque o nosso papel também é um papel de facilitação de comunicação, né, Sim. entre as pessoas envolvidas, equipe, família, rede de apoio, paciente, enfim. É fazer essa ponte, de tentar entrar em contato com alguém próximo a essa pessoa para entender como é que estão os cachorros, quem que está cuidando dos Uhum. cachorros. E Uhum. poder dizer isso para a pessoa, olha, fulaninha está cuidando dos cachorros, eles estão bem, está todo mundo bem, estão sendo bem alimentados, e tu estão brincando, estão confortáveis. Ufa, então tá bom. Então agora eu consigo fazer cirurgia. Uhum. E ninguém E parou para fica- ouvir essa pessoa antes, sabe? Porque Uhum. estão olhando para o objeto doente e não para Sim. uma pessoa que está numa condição de adoecimento, É pro né? corpo, né? Estão olhando Estão pro corpo. olhando para o corpo doente, não para uma pessoa que naquele momento está naquela condição, mas que tem toda uma vida fora dali, né? Fernanda, eu tô adorando assim, te ouvir, mas tem algumas vezes que você falou que me chamaram mais a atenção e eu quero te falar. Aliás, uma coisa que a Vanessa falou antes, assim, de não ficar julgando, tá fugindo, não tá fugindo. Primeiro eu fiquei pensando nisso, assim, e se estiver fugindo também é um direito, não é? É Eu o também, direito dela, às vezes claro. o pessoal fala assim, mas se a pessoa fugir, falar para mim, eu falo, se fugir, fugiu. Eu também fujo, né? Sou obrigado a encarar o que eu não tô afim, né? Enfim, Exatamente. eu sei meu limite. O E que eu eu quero quis dizer respeitar. é só no sentido Sim, de não sim. julgamento e Pois não é, no eu entendi. sentido de ficar falando, fugiu, não fugiu. Isso. E é isso, eu entendi. Por isso que eu trouxe a história. Porque é isso que você está falando. O não julgamento de ficar achando o que pelo Uhum, outro, né? E se o outro que fugir, azar dele. Sorte dele de ter percebido, né? Que para ele não tá afim, né? Eu também fujo e não tá uhum, errado fugir ou não fugir. É que a uhum. gente cria padrões, né? Não, não pode fugir, senão não sei o quê. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante assim, e que eu fiquei feliz em te ouvir, é porque muitas vezes me passa a impressão, e eu não sei se vocês concordam comigo, que o próprio psicólogo, a psicóloga, enfim, o pessoal acaba tendo uma postura meio de subordinado a outros profissionais de saúde. Então, é Uhum. como se fosse um secretário do médico, do enfermeiro. Então, assim, ele mandou, eu tenho que Sim, fazer. E você falou sim. uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi assim, é, ele nem está errado em querer, em achar. O Uhum, problema é você aderir ao que ele está achando, né? Porque assim, muitas vezes a outra pessoa nem sabe o que é que o psicólogo pode oferecer ou não pode oferecer, mas uhum. está lá no imaginário dele que psicólogo serve para isso, para aquilo outro, e ele Sim. vai pedir coisas que para a gente, sobretudo a gente na abordagem centrada, não faz nenhum sentido. Eu me toquei, só quero falar uma coisinha a mais disso. Como as pessoas não conhecem a profissão de psicólogo, e a história que eu vou contar faz uns 10 anos.
eu atendi algumas vezes em hospital, mas não pelo hospital, por pessoas que eu Uhum. atendi que me que foram internadas e eu fui. E uma pessoa estava internada já há muito tempo, e toda semana eu ia num hospital que é considerado talvez o melhor hospital de São Paulo. E quando ela estava na UTI, e eu fui lá atendê-la, né? E aí, aí eles tinham pedido para que eu, no prontuário dela, fizesse uma evolução, escrevesse alguma coisa lá. E aí a enfermeira-chefe do hospital, que estava lá, falou assim para mim, você vai receitar algum remédio para ela tomar? Aí eu falei, não, eu não sou psiquiatra, eu sou psicólogo. Ela falou, eu sei que você é psicólogo. E é para ela tomar algum remédio? Aí eu Completo falei, desconhecimento, né? pois é, aí eu falei não, nem continuei o assunto, falei não, porque ela nem sabia, né, que quem é o psicólogo, o que um psicólogo faz, né, para ela, se eu falasse, deu remédio XYZ, ela daria porque era uma enfermeira-chefe de um hospital mega renomado que não fazia ideia da profissão do psicólogo. Então, que bom, né, que você falou, eu preciso saber qual é a minha função naquela relação. E o outro não necessariamente vai saber. Não necessariamente vai saber, e digo mais, na maioria das vezes não sabe, não Sabe? sabe, né? O psicólogo dentro do hospital é uma coisa relativamente nova quando a gente pega a história da instituição hospital, Uhum, né? Se a gente pega a história da instituição hospital, a psicologia dentro do hospital é extremamente recente. sim. Ela vem a partir de uma mudança do entendimento do conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde, Uhum, que deixa de ser ausência de doença para ser algo mais próximo de um bem-estar biopsicossocial. Tararara. E a gente dentro do hospital tem um papel que é essencialmente diferente de todos os outros profissionais que estão lá, responsáveis pelo cuidado, né? A gente está lá para olhar para a subjetividade. A gente não está lá para receitar remédio, a gente não está lá para fazer exame, para pegar na pessoa, para manipular a pessoa. A gente não está lá para isso. uhum, A gente está lá para validar que aquela pessoa é uma pessoa ali dentro daquele contexto, sim. né? E, e, e promover a autonomia dessa pessoa dentro daquele ambiente. Uhum, Porque essa pessoa ela precisa se entender como pessoa. É uma uhum, quebra total de paradigma, né? Porque a gente está falando aqui que é um ambiente completamente objetificador e a gente está olhando para a pessoa. uhum, É outra coisa, é outra perspectiva. Então, a partir do momento que a pessoa vai se apropriando de si dentro daquele ambiente, ela consegue também fazer escolhas melhores para ela naquela circunstância, com uma série de limitações, com tudo que está envolvido ali. Quanto mais ela compreende o que está acontecendo com ela, e mais ela é incentivada a se apropriar disso, mais ela consegue também se comprometer com o próprio tratamento, com o próprio uhum, cuidado. E isso faz toda a diferença no percurso dela ali e Como é que eu vou colocar isso em palavra? Eu já coloquei isso em palavra várias vezes, mas às vezes me foge. Na reorganização desse mundo interno dela, uhum, que ficou completamente desestabilizado e desorganizado por ter sido arrancada da sua rotina, colocada numa situação contra a própria vontade, que ninguém quer estar lá E dentro de de um hospital, vulnerabilidade de extrema, né? vulnerabilidade extrema, sendo submetida a um montão de coisa que ela não tem controle sobre. Então, é muito fácil ela se desprender disso. Eu não tenho controle sobre nada, então não sou ninguém aqui, né? uhum, Só estão fazendo as coisas aqui comigo e é isso, né? Ela entender que, ainda que ela esteja sujeita a todas essas coisas, ela tem direito a entender o que está acontecendo com ela tem direito a fazer perguntas, sabe?
Ela Uhum. tem direito às próprias vontades, mesmo em situação de terminalidade, Uhum. né? É importante colocar isso, assim. Ela tem o Acho que direito de escolher. principalmente, né? Eu não sei dizer se principalmente, mas é importante que a gente entenda isso, porque a gente exclui, É né? nesse sentido que eu quis Aham, dizer, principalmente entendi. porque parece que quando a pessoa está num estágio de terminal da vida, ela Uhum. perde o direito à escolha. E aí Isso, alguém tem que escolher por ela, como se isso, naquele momento ela deixasse de ser pessoa. exatamente. E é por isso que eu gosto de falar tanto das diretivas antecipadas de vontade, que eu tenho as minhas bem prontinhas e escritas e bem conversadas aqui em casa. É, e eu incentivo todo mundo a fazer, e não precisar esperar adoecer ou estar numa situação, em que não possa mais responder para tentar fazer isso, porque não é possível, né? Então, é importante que todo mundo consiga assimilar que a morte é parte da vida. Sim. Não existe vida sem morte, né? Uhum. Não existe morte sem vida. Uhum. É inerente, né? É uma das pouquíssimas certezas que a gente tem na vida, é a morte e mudança. No meu Uhum. entendimento é isso. A gente só tem certeza de que as coisas mudam, as Sim. circunstâncias mudam, né? E que a gente vai morrer em algum momento. Então, quando a Uhum. gente assimila isso, a gente tem condição de fortalecer a nossa autonomia até o fim. Sim. A gente pode dizer o que que a gente quer que seja feito e o que que a gente não quer que seja feito no momento em que a gente não pode mais responder por nós, Uhum. né? A gente pode deixar isso dito, escrito. A gente pode eleger uma pessoa para ser a pessoa que vai responder por nós quando a gente não puder mais responder, seja porque está em coma, seja por um estado de demência, seja pelo que for. A gente Uhum. consegue exercer a nossa autonomia até o fim. Sim. Fê, E que isso foi documento que é esse? Desculpa a minha ignorância. Eu nunca diretivas tinha ouvido antecipadas de falar. vontade. As diretivas antecipadas de vontade, elas são um registro, especialmente no que diz respeito a cuidados de saúde, tá? Mas você pode expandir isso para outras coisas também. Você pode dizer, por exemplo, ah, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, né? Que eu tenho um câncer que não tem cura Uhum. e que muito provavelmente, né? Não posso dizer isso com certeza porque a gente não sabe, pode ser que eu seja Uhum. cancelada a qualquer momento, enfim. Mas muito provavelmente eu vou morrer em decorrência disso Uhum. dentro de pouco tempo, assim, né? Então, pode ser dentro de alguns meses, pode ser daqui a uns 5 anos, mas não vai ser uma coisa, pelo que a gente tem atualmente de conhecimento e tecnologia, não vai ser uma coisa muito distante disso. Então, vai chegar um momento em que eu não vou poder responder mais por mim, Uhum. né? E eu coloquei nas minhas diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, que eu não quero ser reanimada numa situação em que eu já estiver assim, sem poder responder por mim, Uhum. né? Não tiver mais a perspectiva de voltar a interagir com as pessoas que eu amo. Quando eu chegar nesse momento, nessa condição, é claro que antes disso eu quero, entende? Uhum. Mas Lógico. quando eu chegar nesse momento, nessa circunstância, eu não quero que me reanime. Sim. Para quê? Para ficar só conectada com um monte de aparelho para nada? Me deixa aí, entende? Uhum. Me deixa a minha vida seguir o curso dela, Uhum. né? Então, isso para mim é importante. Não fazer procedimentos fúteis comigo, porque eu não vou, não vai adiantar. Isso não vai me curar e não vai me fazer voltar a ter algum tipo de interação ali na minha vida. Tipo, para prolongar a sua vida para os outros, né? Exato. É um prolongamento fútil da vida. Uhum. Só
pela dificuldade que as outras pessoas têm, inclusive para os profissionais de saúde, de lidar com a morte, Uhum. entende? Então, assim, isso foi uma coisa que eu deixei registrada. Mas eu estendi isso para outras coisas. Por exemplo, algumas coisas que eu gostaria que fossem feitas e que não fossem feitas no meu velório, por exemplo. Ou com Uhum. as minhas coisas. O que que eu quero que seja feito com as minhas coisas. Ou o que que eu não quero que seja feito com as minhas coisas. Minhas coisas, meu Instagram, meu Facebook. O que que eu Uhum. quero que seja feito com isso. Porque isso fica. E as Sim. pessoas não pensam nisso, né? Então, eu deixei isso tudo registrado e eu incentivo as pessoas que estão em pleno uso de suas faculdades mentais, que não estão adoecidas, nada disso, a fazerem o mesmo. Para um Uhum. pouquinho para pensar. E aí, se amanhã você não puder mais responder por você, o que que você quer que seja feito, Sim. né? Ou o que que você não quer que seja feito? Escreve isso. Isso está dentro do Código de Ética da Medicina. Eles Uhum. precisam respeitar as Sim. diretivas Também não antecipadas de sabia. vontade. Pois é, as pessoas não sabem disso porque a gente vive numa cultura que trata a morte como mau agouro. Falar de morte, falar de luto, falar de perda como mau agouro. É. Então a gente não fala dessas coisas, né? E é o tipo de coisa que eu não consigo não falar, É. sabe? E como o hospital, ele é um lugar de cuidado, ele é um lugar de cura, ele é um lugar de atenção à saúde, mas também é um lugar de perdas significativas, Pois é, sim. Sim. né? E não só por morte, mas às vezes é perda de funcionalidade do corpo, perda de papel social, perda da crença em si como alguém invulnerável, né? Uhum. Como alguém acima de qualquer coisa, nada vai atingir. Acontece com o outro, não acontece comigo, e de repente acontece comigo, Sim. né? Isso quebra a imagem que a pessoa tem de si. São Sim. muitas perdas significativas que são vividas dentro de um hospital. Uhum. E que a gente precisa ter um olhar para isso também, né? Um olhar para esses lutos. Até Pode falar. porque, né, Fernanda, imagina. É isso que você falou, né? Aí se olha, se falar de morte é como se estivesse chamando a morte, né? Então, é Sim, uma baita ingenuidade. Então, assim, se eu não falar de morte nunca, eu não morro nunca. E eu é, morro, né? Só que a única coisa é que eu não estou preparado para lidar com a morte, nem ninguém que está à minha volta, porque ficou um assunto proibido, né? Eu exatamente. fico pensando nisso. E aí, só quero fazer um comentário, porque eu fiquei pensando como a Vanessa é honesta, né? Porque ela falou assim: desculpa a minha ignorância, o que significa isso, né? E eu fiquei pensando, eu até me liguei um pouco o que significava, mas eu não sabia o nome disso, que eu até já esqueci. Diretivas, como é que é? Antecipadas de vontade. Mas eu pensei como ela é honesta, porque eu falaria assim, Fernanda, eu sei o que é, mas talvez o ouvinte Não saiba. não Então fala saiba. mais aí. Então fale, tenta. Enfim. Mas é isso, né? É um tabu, né? Falar desses assuntos. Né? O hospital é um lugar de saúde, um lugar de vida, um Aham. lugar de não sei o quê. E não necessariamente, né? E você falou, e eu entendi que você falou assim. E você, como psicóloga, não quer alimentar essa ingenuidade, né? Aqui é um lugar de Uhum. vida, né? Você quer lidar com a coisa como é mesmo, né? Porque isso também, na nossa atuação dentro do hospital, Marcos, olhar para isso como é, genuinamente, facilita com que a pessoa também possa trazer os medos dela, as inseguranças, as preocupações, os questionamentos, e possa trazer para a gente falar sobre isso. Quando ela tenta falar com outras pessoas, ela não consegue, né? Fala assim, Uhum. ó, uma coisa que é muito comum de acontecer dentro do hospital, a pessoa ali adoecida, numa condição mais preocupante, vira assim para um familiar e fala, olha, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que faça isso e isso. Aí a pessoa fala, não, imagina, não vamos falar disso. Nada vai acontecer com você. Você vai sair dessa. Pensa positivo. Você vai ficar bem. A gente não precisa. Não, não vamos falar disso. E aí, às vezes, Quanto isso é acontece da pessoa. violento. É muito violento. É muito violento. Porque isso é um desrespeito à autonomia da pessoa. Pois é.
E aí o que acontece é que, às vezes, a pessoa vai embora dessa vida sem ter conseguido falar coisas que são importantes. Às vezes, sem ter conseguido se despedir de alguém que ela queria, porque ela não pôde falar para Sim. chamar tal pessoa ali para falar com ela, né? Então, olhar para isso com a naturalidade que isso tem é facilitador numa situação de hospitalização, enfim, de adoecimento dentro desse ambiente. Uma outra coisa que sempre me pega, e aí é o contrário, né? Que as pessoas acham que UTI é lugar de morte. Então ninguém Sim. quer ir para UTI, ninguém quer. Uhum. Mas, cara, UTI é um lugar de cuidado intensivo. Cuidado intensivo. A maioria das pessoas que vai para UTI sai da UTI, Uhum. Uhum. vai para enfermaria, vai para o quarto, vai. Mas, como é um lugar de cuidados intensivos, muitas pessoas também vão a óbito porque elas estão numa situação muito grave lá. Isso acontece. Mas as pessoas não pensam na quantidade de gente que sai da UTI, né? Que é a maioria. As pessoas que saem da UTI, não é a maioria das pessoas que vai para a UTI que morre, Uhum. né? Então, é um lugar de cuidado também. E é um lugar que a atuação do psicólogo também é importante. Não Uhum. só para os familiares, também para os familiares, porque a maioria das pessoas ali não está acordada, né? Mas tem pessoas ali que estão acordadas e que não estão conseguindo se comunicar. Às vezes Uhum. estão entubadas, às vezes por alguma condição ali da medicação, mas são pessoas que se comunicam de alguma forma. É nosso papel também estar ali como facilitadores dessa comunicação. E mesmo as pessoas que estão desacordadas, isso eu adoro falar também, porque as pessoas não se ligam nisso. A audição é uma das últimas coisas que a gente perde. Uhum. Então, ninguém tem como saber se a pessoa está escutando ou não, até onde a pessoa está escutando, ou se está escutando, se ela vai assimilar aquilo, se ela vai se lembrar daquilo quando acordar. A gente não sabe, mas a gente tem registros de pessoas que acordam e se lembram de coisas que foram ditas. Uhum. Caramba. Então, quando a gente fala isso para os familiares, por exemplo, é uma situação em que os familiares se sentem muito impotentes, né? E isso faz com que as pessoas, de alguma maneira, sintam que elas podem fazer alguma coisa, né? Conversar com aquela pessoa para ajudar nesse processo de trazer a pessoa de volta em alguns Uhum. momentos, Uhum. né? Conversar com a pessoa, é, estimular a pessoa a se comunicar de alguma maneira, orientar a pessoa, olha, hoje é dia tal, tal hora, você está no lugar tal, hospital tal, você está na UTI, meu nome é Fernanda, sou psicóloga, eu estou aqui, seus familiares vêm visitar você, Uhum. sabe? Posicionar a pessoa de alguma maneira, a gente não sabe até onde a pessoa está ouvindo, então Que isso é aquilo pode que a ser. Vanessa falou, né? De respeitar, sobretudo, estas pessoas, né? Sim, exatamente. Exatamente. E, Fernanda, eu sei que a gente está indo para o final, que a gente combinou um horário, mas eu não quero. Eu quero... Caramba, ó, me deixa. Eu saio falando igual uma macaca. Então, você puxou a mim, né? Que trabalho lindo, Fê. Como o Marcos vai começar a falar, ele não vai parar nunca, então já quero dizer antes que é muito bom ouvir você e ver o quanto você ouvia essas pessoas. E aí faz muito sentido para mim a abordagem fazer tanto parte desse lugar, ser tão importante Sim. dentro do hospital. Porque é um lugar muito violento, foi o que me soou assim na sua fala, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar, sou uma pessoa meio desligada, por que que as pessoas tinham tanto medo de ficar na UTI? E eu pensava assim, a minha irmã ficou, algumas pessoas que eu conheço passaram por lá, eu pensava, gente, mas não é bom, porque você tá ali e você tá com um cuidado intensivo, tá todo mundo olhando para você, qualquer coisinha que acontecer, você vai ser socorrido. Mas tinha um monstro. E aí, quando você fala, eu fico pensando nessa cultura de cura, de doença. Então, a pessoa que tá morrendo, Uhum. ela vai pra UTI. E, É muito sabe? assustador. É muito assustador. E agora fez muito mais sentido, assim, o quanto foi gostoso ouvir e ver
saber do seu trabalho, ouvir você, esse cuidado que você teve com as pessoas. Obrigada. Eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de atuar nesses lugares. Eu não trabalho mais no hospital, atualmente estou só no atendimento online, né? Sim, Atendimento particular online, para me preservar também, preservar a minha saúde, sim. tudo. Uhum. Mas eu admiro, eu incentivo, eu quero que tenha cada vez mais profissionais da abordagem dentro desse ambiente, porque os hospitais precisam, né? É um ambiente que se construiu dessa forma, mas que tem todo o potencial de mudar e vem mudando. Vem sendo trabalhado um outro tipo de olhar nesse ambiente. Mas deixa eu calar minha boca, porque a gente está penalizando e o Não, Marcos. mas eu quero te falar uma coisa, Fernanda, que é tão bizarro, né? E isso e para mim está sendo tão bom te ouvir e está me ajudando a pensar em tanta coisa, porque eu pensei assim, é óbvio que eu tenho eu vivo uma realidade diferente. Então eu sou psicoterapeuta e vivo no conforto do meu consultório. Mas eu vivo também lidando, porque as pessoas falam aqui, a respeito de medo da morte, de um problema de saúde, de um familiar, de uma pessoa querida que está morrendo e tal. Então é algo que eu ouço bastante, você ouve, a Vanessa ouve, os psicólogos ouvem. Mas é um troço tão introjetado na gente uma coisa que você disse, porque primeiro que eu te acho uma mulher, uma pessoa muito corajosa, né? E a forma como você tem enfrentado tudo que você tem enfrentado com a lucidez. Mas e eu vou dar um exemplo de uma coisa que você disse. Você falou assim: eu tenho um câncer que atualmente não tem cura, não existe recurso para que eu. Aí você falou assim: eu posso viver mais alguns meses, eu posso viver 5 anos, mas não tenho, hoje em dia não tem muita perspectiva com os recursos que temos. Uhum. E pelo fato de eu gostar demais de você, sabe o que passou na minha cabeça na hora? Já te falo assim, não, Fernanda, mas espera aí, a gente nunca sabe, né? Que foi bem o que você falou, que as pessoas falam, né? Eu não falaria isso, porque eu consigo raciocinar e falar, meu, para, né? Mas uma coisa natural é falar assim, Fernanda, imagina, de repente 30 anos, e óbvio que Uhum. pode acontecer uma tecnologia diferente, e você pode ver 30 E anos. eu espero que tenha, E eu também espero. mas a realidade que tem hoje não é. Como a gente aprendeu a consolar, a negar a realidade, a não deixar falar, né? E o quanto que isso faz mal, né, para as pessoas, porque isso cala a boca das pessoas, né? E que bom que você pôde falar isso, e que bom que por mais que eu saiba, me ajudou a pensar como isso é automático, pelo menos em mim. Isso é muito forte. A nossa cultura, ela vai permeando na gente com relação a isso de uma maneira muito, muito forte, Marcos. Ao Uhum, ponto de a pessoa precisa se proteger dessa realidade, né? O que acontece depois que a gente morre é um dos grandes temas, né, da humanidade. Os rituais fúnebres são algumas das coisas mais antigas que a sim, gente consegue encontrar arqueologicamente, né? Uma tentativa de dar conta com dessa grande interrogação que é: e aí? Tá, morreu. E aí? O que acontece? Né? Você vê as pirâmides do Egito, você vê tudo em torno disso, né? uhum, Dessa dificuldade que existe de lidar com uma realidade que escapa a gente completamente. sim, Então, isso que vem automático em você é uma tentativa de se proteger mesmo sim. de uma coisa que Uhum. escapa, escapa. Que é um tratado, não, não fala isso. Não sei, É, é tão bizarro, né? Porque é. não deveria ser assim, mas é como a coisa se construiu, né? Enfim, eu sei que a gente está indo para o final, né? Então, eu Uhum. quero, da minha parte, Fernanda, saber se você quer falar alguma coisa a mais. Olha, eu sou uma matraca, eu sempre falo sem parar quando a gente entra nesses temas, então eu sempre vou ter coisa a mais para falar, mas nesse momento eu estou contemplada.
Então tá Uhum. tudo bem, a gente pode finalizar por aqui. Você falou assim, eu sou uma matraca quando eu entro nesses temas, mas eu conheço há 20 anos e você é uma matraca que nunca entra nesses temas, né? É verdade. Eu não sou assim, Fernanda, só você. Ah, é. É isso, eu não sei se a Vanessa quer falar alguma coisa. Eu só quero agradecer. Foi bem importante para mim ouvir você. Muito mesmo. Obrigada, Ai, Fê. gente, vocês são muito queridos, gente. Vocês são muito, muito queridos. Amo muito vocês, de verdade. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Sempre que vocês me convidarem, se eu tiver em condições, eu vou participar, pode ter certeza. Que bom. Eu já até pensei em te convidar de novo mais para frente para falar desse tema aí do luto. Eu achei Ótimo, muito já, legal. já, já me ofereço aqui também de novo. Então, daqui a Sim. pouco vai ter outro convite, enfim. Eu Mas quero lembrar que a gente está no nosso terceiro episódio desse podcast, É né? verdade, é verdade. Importante dizer isso também. e eu quero falar, Fernanda, eu quero te agradecer demais. Você falou que você ama muito a gente aqui. Eu quero dizer que é recíproco, porque eu também tenho um amor muito grande por você, que você é uma pessoa mega querida para mim e que você faz parte daqui, né? Então você é Ai, parte daqui, né? E você é sempre bem-vinda, porque você já é parte, né? Então aí, enfim, aqui querendo pode chorar. é, mas é verdade, né? E então eu quero te agradecer demais, né, a contribuição, né, que você deu aqui para mim. Eu entendi que para a Vanessa, e eu tenho certeza que para as pessoas que vão ouvir aqui também. Enfim, quero desejar aí sei lá se é boa noite para todo mundo aqui. Agora é desejar aí um bom tempo aí para todo mundo. Te agradecer de novo. Agradecer a Vanessa, né, por ter dado a ideia desse Uhum. podcast, que eu tô tão entusiasmado. Vanessa, foi incrível sua ideia, incrível. Que bom que você convenceu esse cabeça dura aí. Mas eu acho que a Vanessa agora está querendo dar um jeito de me arrancar daqui, né? Porque eu falo muito, né? Então ela quer. Por que que eu não fiz esse troço sozinho? Sozinha, porque eu dei a ideia para ele. Enfim, mas é isso, eu quero te agradecer. Tudo bem? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Um Agora é a hora beijo. da tortura, porque aí eu sempre tenho uma tensão quando eu vou parar de gravar. Eu tenho medo. Você consegue, É, Marcos. Eu acredito em você. Vamos lá. enfim, vamos lá. Mas o pior que pode acontecer é você ser chamada para fazer de novo o mesmo tema, porque eu destruí tudo aqui. Só não vai sair do mesmo jeito, porque foi tudo no improviso. Porque foi tudo espontâneo, mas é isso. Obrigado, viu? Vou Um desligar. beijo, gente. Um Tchau, beijo. tchau. Eu conheci a Fernanda em 2006 e eu quero falar aqui da minha alegria por ela ter feito parte da minha vida de alguma forma. Ela era uma pessoa alegre, uma pessoa inteligente, uma pessoa carismática, uma pessoa criativa, uma pessoa que amava a vida, uma pessoa envolvida com a vida e com a abordagem centrada na pessoa, e que eu só tenho boas lembranças. Ela contribuiu muito aqui com o Encontra CP, escrevendo um capítulo de livro, participando aqui de diversas atividades. Eu tive a honra e o privilégio de ser seu amigo, dela ter sido minha amiga, e eu tive a honra e o privilégio de ter podido gravar o podcast que vocês acabaram de assistir com ela. Foi muito especial poder conviver um pouquinho com a Fernanda, uma pessoa muito iluminada. Todas as vezes que tive a oportunidade de ouvi-la, sempre falando com muita leveza, uma risada maravilhosa, incrível. Foi muito especial poder gravar esse podcast com ela. Meu nome é Márcia Tassinari, sou do Rio de Janeiro. Vou prestar uma singela homenagem à nossa Fernandinha, que era como eu gostava de chamá-la. Fernandinha foi minha aluna na graduação, foi minha aluna na formação no CPP e depois nos tornamos amigas e também parceiras através do projeto Conexão Formativa, onde ela deu alguns cursos. Eu fiquei muito bem impressionada com a força e com o cuidado que ela tinha com ela e com os outros. Isso é o grande legado que ela deixa no meu coração. Fernandinha foi minha amiga desde a graduação. Nos formamos juntos e ela me ensinou muita coisa. E uma das coisas que eu levo comigo é acreditar mais em mim
e viver a vida intensamente. Ela me ensinou isso e ela viveu intensamente toda a vida dela. Obrigado, minha amiga, por me ensinar. Eu sigo daqui tentando viver a vida com a intensidade que você me ensinou e acreditar que a gente pode ser melhor. Um beijo. A Fernandinha é alegria, é vida, é diversão, risada, gargalhada, música, dança, rodas de violão, uma mulher forte, sensível, delicada, presente, cheia de caraminholas na cabeça. Eu teria muitas coisas para lembrar da Fernanda, da doce Fernanda, da amiga Fernanda, mas eu quero lembrar-me de um encontro que nós tivemos no Fórum de Porto de Galinhas, não lembro se foi o ano de 2018, 2019, Fernanda, que é muito conhecida na abordagem, que conhece muitas pessoas, mas nesse dia, do primeiro dia do fórum, na festa de abertura, quando todo mundo estava ali chegando, ela chegou para mim e falou assim: Vânia, tem muito tempo que eu não participo do fórum, das atividades da CP. Então você pode ficar um pouquinho comigo enquanto que eu me ambiento? E eu achei assim aquilo de uma humildade muito grande, porque ela conhecia muitas das pessoas que estavam ali. Mas essa humildade de falar assim, olha, e esse carinho de falar assim, eu me senti assim, né? De olha, você é que no momento eu vejo e considero mais próxima, então fica aqui um pouquinho comigo que eu vou me ambientar novamente. E eu guardo com muito carinho essa lembrança no meu coração. E fico feliz de poder lembrá-la e compartilhá-la com vocês. Falar da Ananda é espontaneamente abrir isso aqui, um sorriso no rosto, porque ela cativava isso nas pessoas. Em mim sempre foi muito intensa o compartilhar da presença dela. Ela tinha uma espontaneidade moleca de se permitir viver as experiências que ela queria, de dançar, de se movimentar, de dar uma gargalhada expansiva e especialmente de abraçar. Isso foi maravilhoso. Meu nome é Adriana, sou amiga da Fernanda. Estou aqui a convite do Encontro ACP, no mês de junho, que é o mês do aniversário dela. E bom, falar da Fernanda é falar de amor, é falar de paixão, de conexão, de disponibilidade, de vontade, né? E eu poderia ficar aqui horas, né, falando dos nossos momentos, da nossa conexão, que foi instantânea desde o início. A gente se conectou muito rápido, a gente trabalhou juntas no Hospital Salgado Filho. Mas a gente tem uma frase, né, que é a nossa frase, né, que a gente sempre falava: amiga, nessa vida a gente tem que ser e deixar ser. E aí ficou a nossa frase, né, que eu levo no meu coração com muito carinho e com muita saudade. Sabe aquela lembrança que aquece o coração só de você pensar? É a Fernanda. Em Canela 2023, no fórum, saindo do grupão, ela olhou pra mim e falou: vamos rolar na grama? Eu olhei pra ela sem entender, sorrimos, e ela disse: por que não? Eu atendi esse por que não dela, a gente rolou na grama e foi muito divertido. E sempre me faz lembrar da autenticidade, da criatividade dela, da presença dela enquanto amiga e enquanto pessoa o tempo todo com a gente. Então, eu sou Natália Elias, sou amiga da Fernanda e ela tá sempre marcada aqui comigo.